amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para contar a novidade, ou seja, quero contar para vocês quem que está voltando. Vou pedir ajuda, galera. Luiz Penido, conta pra gente quem que está voltando. Vocês estão vendo, galera, é o Pet, como diria o professor Galvão, o Pet voltou, tá? Vamos trabalhar aqui, galera, olha só, o segundo volume, correspondente ao segundo bimestre, do material que nos foi entregado pela Superintendência, pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Galera, você do terceiro ano aí, a temática de hoje é uma temática que gera muita polêmica, que ela pode ser usada na prova de História, de Sociologia, de Filosofia, Geografia e até temática de redação. Vamos falar um pouco sobre o movimento abolicionista e republicano no Brasil. Quando o Brasil, um dos últimos países a abolir a escravidão aqui na América, vai estar encerrando a escravidão, mas deixando algumas sequelas, inaugurando a experiência republicana. Mas antes disso, o que eu quero contar para vocês? Que, galera, a gente está de volta e a gente do Projeto Escola Online, quem está chegando agora, quem não conhece, a gente oferece para vocês em várias mídias sociais, como é o caso, por exemplo, do Facebook, como é o caso do Twitter, o nosso Instagram, onde você vai encontrar muita informação. Aqui no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ativa as notificações, se possível dá um like. Novidade muito boa, a gente agora está trabalhando com a ideia de podcasts, você vai encontrar em várias plataformas, como é o caso do Spotify. E uma novidade muito bacana é que a nossa plataforma, que ela está em a pleno vapor. Se você quiser conhecer, vai lá, a plataforma onde você vai encontrar em www.plataformaescolaonline.com.br. E para você, meu aluno de terceiro ano, a gente vai estar lançando aí aulas ao vivo de um projeto, o projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Junto disso, a gente vai ter também um projeto de redação. Então, galera, é muita novidade para você. Então, para a gente começar a rodar o nosso conteúdo, antes de mais nada, o que é bom a gente lembrar? Vamos matar a saudade? Então, vem comigo para a gente o quê? Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos começar a trabalhar. Galera, vejam vocês. Então na nossa Na nossa primeira semana aí desse nosso segundo bimestre, a gente começa a falar sobre o processo que levou à abolição da escravatura no Brasil. Obviamente, galera, é uma data emblemática, tá? A gente está aí nessa volta, o 13 de maio de 1888, tá? A Lei Áurea, galera, ela é de certa forma o seguinte, ela acaba simbolizando um processo que a gente pode ver que seria muito maior. Então tá assim, galera, o projeto abolicionista nacional, ou seja, o projeto que vai acabar com a escravidão, foi estruturado a partir de um diversificado caminho, podendo citar as manifestações de resistência à escravidão ocorridas nas senzalas, até o esforço internacional do combate no trabalho escravo no Brasil. Muita gente vai lembrar que uma das grandes responsáveis por fazer uma campanha pelo fim da escravidão, quando eu falo pressões internacionais, é a Inglaterra. Tudo bem que a Inglaterra tinha um interesse muito grande sobre a ideia de mercado consumidor, mas há um lado humanizado por todo o sofrimento na qual passava o quê? Passavam os escravizados. Lembra do Rapa que diz que todo camburão tem um pouco de navio negreiro? Então vamos lá, galera. Dentro desse amplo debate, cabe ressaltar os esforços empreendidos pelas sociedades abolicionistas, em especial após o ano de 1880, que defenderam o interesse dos negros num país cuja economia era extremamente dependente do trabalho escravo. Nós sabemos, galera, que o próprio Antônio falava, né, que os escravos eles eram as mãos e os pés dos senhores. Então o Brasil é construído dentro de muito trabalho, de muita exploração em relação ao africano escravizado. Não tira o índio, mas o africano também sofre muito. Tá? Dentre os vários grupos abolicionistas existentes na época, destaca-se a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, fundada em 1881 e ligada ao jornal O Abolicionista.
Entre as principais lideranças abolicionistas, pessoas que compraram a briga pelo fim da escravidão, estão os monarquistas Joaquim Nabuco e André Rebouças, e os republicanos José de Patrocínio e João Klepp. Tá? Vejam aqui, galera, a capa do jornal abolicionista, que vai, através da imprensa escrita, começar a tentar conscientizar a população de que a escravidão representava um atraso, não só econômico, mas também em questão social. A ampla divulgação das ideias abolicionistas favoreceu o avanço de diversas ações paralelas à implementação das leis que tratavam sobre a escravidão. Nesse sentido, ressalta-se o apoio dado à fuga de escravos, que era uma forma de resistência, porque você já deve ter se perguntado, formas de resistência escrava. Muita gente vai lembrar da capoeira, muita gente vai lembrar, por exemplo, galera, das fugas, como ele diz, dos boicotes que os escravos faziam contra seus senhores, dos ataques, dos abortos, dos infanticídios. Quantas e quantas mães chegaram a matar seus filhos para que eles não crescessem numa condição de exploração como eles? Tá? Você tem, claro, a formação de quilombos e nessa época começa a haver um apoio para que esses escravos foragidos tivessem o quê? Tivessem guarita. Tá? A criação de fundos de emancipação, ou seja, entre essas sociedades, levantava-se o dinheiro para que você conseguisse, de certa forma, pagar pela ideia da alforria, para você trabalhar com a ideia do escravo alforriado. E, gente, o contato com as sociedades abolicionistas internacionais empreendido por Joaquim Nabuco e José de Patrocínio nas visitas realizadas na Europa nos anos de 1881 e 1884, respectivamente. Por quê? Porque é um processo, galera, que já vem em andamento. Apesar que a Europa quase não tem mais escravidão, porque escravo e capitalismo são coisas que não combinam, havia essa influência pela libertação, pela questão da condição do escravizado. Show? Então vamos lá, galera. Os movimentos em prol da abolição ganhavam cada vez mais força no país. A Guerra do Paraguai, entre os anos de 1864 e 1870, provocou diversos questionamentos sobre a escravidão, uma vez que foi necessário incorporar escravizados aos combatentes do Exército Brasileiro. Não sei se muita gente ouviu falar, tá, galera? Uma expressão que ganha muita força são os chamados voluntários da pátria, tá? Ou seja, alguns escravos foram convencidos a participar da Guerra do Paraguai com a seguinte promessa, de que se voltassem vivos, ganhariam eles a alforria. Então eles acabavam lutando em prol da liberdade que de certa forma não foi cumprida. E aí muitos acabam também se indignando e fazendo força ao movimento abolicionista. Por um lado, muitos desses escravizados haviam recebido a promessa de alforria para lutar na guerra. Por outro lado, era moralmente questionável que os africanos e seus descendentes combatessem em nome do Brasil, mas em território brasileiro não fossem considerados cidadãos, porque não é estranho, o cara luta pelo Brasil e aqui quando retorna ele não é visto como cidadão brasileiro. Então é uma coisa que começa a não casar, ok? Tá? Então você vai perceber algum desses voluntários da pátria que vão lutar e que não tem a promessa cumprida por parte do Estado. Outro ponto a ser destacado, tá? No processo que culminou na abolição da escravidão no Brasil, são os interesses da elite agrária dominante. Para esse grupo, a questão da liberdade dos negros vinha acompanhada da ideia de reforma, ou seja, abolir a escravidão de maneira segura, sem maiores prejuízos à economia e à estrutura política. A partir dessa concepção, é possível compreender que a abolição de escravatura para esse grupo deveria ocorrer de maneira lenta, gradual e segura. É uma frase que fica muito marcada no Brasil durante o governo do Geisel, durante o regime militar, o que pode ser percebido com a implementação das leis. Não sei se muita gente vai lembrar, galera, temos aqui as famosas leis abolicionistas. Então vejam, como eu vejo a questão da abolição como algo necessário para a gente mudar e reestruturar a ordem política e econômica do Brasil, você começa um processo, tá? Você tem desde lá da lei Bill Aberdeen, a famosa lei inglesa, onde a Inglaterra se dava o direito de verificar todo e qualquer navio que estivesse navegando no Atlântico e que pudesse vir a transportar escravos, até que nós tivéssemos no Brasil a primeira lei efetiva, porque já havia sido criada a lei Diogo Feijó, que não teve que não teve efetividade, tanto é que ela fica conhecida como a lei para inglês ver. A lei Eusébio de Queiroz,
é aquela lei que vai o quê? Que ela vai oficialmente proibir a compra e venda. Então ela vai criminalizar o tráfico negreiro, no mesmo ano em que foi criada a Lei de Terras. Uma lei muito covarde, porque ela proíbe os pequenos e médios proprietários a conseguirem terras através do quê? De doação. É um princípio que o direito hoje fala do uso capião. O Brasil estabelece que a partir dali as terras devolutas ou terras públicas só seriam adquiridas por pagamento. E a pergunta que não cala, pobre tem dinheiro para pagar a terra? Então você percebe que não é por acaso, igual vamos falar muito disso, né? Que você tem no Brasil muita terra na mão de pouca gente. Nós tivemos a Lei do Ventre Livre, de 1871, também conhecida como Lei Barão do Rio Branco, que estabelece que todo filho de escravo é livre. Você fala, livre para quê? Se o pai e a mãe são escravos. A Lei do Sexagenário, conhecida por nós como Lei Saraiva Cotegipe, a gargalhada nacional, estabelecendo que todo escravo com mais de 60 anos se ganhasse alforria. Galera, é uma lei muito melhor para o dono do que para o escravo. Qual escravo chegava a 60 anos? Por quê? Você vai estar em forma, shape em dia, vai frequentar Cruzeiro da Terceira Idade com Roberto Carlos, vai participar do quê? Do bailão da terceira idade ou melhor idade, e por último a Lei Áurea. Mas então vejam que é um processo gradativo para que eu tenha de fato a abolição. Mas abolir a escravidão não resolve o problema. Por quê? Porque olha só, galera, o marco nessa reforma foi a Lei do Ventre Livre, que a gente acabou de falar aqui, tá? No ano de 1871, que buscava a solução para o problema do elemento servil, por meio de uma reforma que pudesse conciliar os interesses políticos e econômicos dos grupos dominantes para manter o status quo e evitar uma revolução, ou seja, você começa a libertar filhos de escravos. A partir dessa lei, abriu-se um período em que a propaganda abolicionista, então vejam, olha a imprensa escrita ganhando uma certa relevância, caracterizou-se como tal e dela emergiram dois projetos para o fim da escravidão. O projeto dos emancipadores e o dos abolicionistas. Os primeiros defendiam o fim do trabalho escravo através do parlamento, que era o nosso Congresso, com leis que garantissem a indenização dos proprietários e que consolidasse de forma gradual, ou seja, eu sou um proprietário, possuo lá cerca de 150 escravos, e eu não quero simplesmente que uma lei venha e cancele a escravidão e todo o investimento que eu fiz. Então os abolicionistas defendiam que os emancipadores defendiam a ideia de você indenizar. Já a ala abolicionista fala não. Eles queriam o seguinte, uma abolição imediata e sem indenização, cada um com seu prejuízo, tá? Então você vê aqui nessa época muitas fugas. Então repara o seguinte, que acontecia, né? Você tinha notícias lá de escravo fugido, procura-se, mas era uma forma que botasse pressão para que a abolição acontecesse. É importante reforçar que as províncias do Ceará e do Amazonas, vejam, a Lei Áurea acontece em 1888. Já em 1884, tá? Algumas províncias, como é o caso do Ceará e Amazonas, que seriam os nossos estados, se anteciparam ao restante do Brasil e aboliram a escravidão. Não sei se alguém já viu, recomendo demais um filme chamado 12 anos de escravidão, tá? Que ele vai contar a história americana da escravidão e a gente faz um reflexo no que acontece aqui. Na mesma época, várias cidades do sul acompanharam essa ação e já não mantinham mão de obra escrava. Então vejam, eu estou fazendo algo 4 anos antes da oficialização do fim da escravidão. Dessa forma, por mais que as elites agrárias e os conservadores se posicionassem contra o movimento abolicionista, este já havia se espalhado e se fortalecido. Assim, olha lá, as fugas, as rebeliões e compras de alforria coletiva tiveram um papel fundamental e contribuíram para o entendimento de que escravizados e ex-escravizados figuram entre protagonistas no processo de abolição no Brasil. Porque a gente tem muito aquela visão clássica de que é só a Inglaterra, que ela queria acabar com a escravidão para implementar mercado consumidor. Por quê? Porque o escravo trabalha, mas não recebe. Logo, ele não recebe, ele não compra. Mas você vê que há todo um processo interno de grupos na sociedade brasileira que compraram esse barulho para, de certa forma, resolver essa treta que era a escravidão no Brasil. Show de bola? Então, galera, isso aqui é um resumo para a gente entender essa transição. Então, vamos lá, galera, olha só. Motivado pelo preconceito, a elite brasileira não se preocupou com o ingresso de fato dos ex-escravizados, negros e mestiços na sociedade, porque, como eu falei, não é simplesmente abolir a escravidão.
E no outro dia, o que fazer com o negro ex-escravizado, esse mestiço? Ele vai para onde? Porque lembra que a partir do momento que eu começo a dificultar a vinda de escravos, eu começo a trazer para o Brasil os imigrantes, que para muita gente ocupa, galera, vejam vocês, ocupa o lugar do escravizado, tá? E aí, galera, o que eu falo? E o Brasil vai entrar numa onda muito ridícula, o Brasil vai entrar numa vibe muito pesada, que na Europa ganhou muita força, que era a ideia do chamado embranquecimento da população, tá? Não sei se a galera vai lembrar da ideia do imperialismo. O que acontece, gente? A gente começa a falar que não, o caminho de modernizar é embranquecer, trazer o imigrante. Isso fazia parte, galera, você deve ter visto na sociologia, daquela proposta da eugenia, de um melhoramento genético forçado, tá? Então, gente, olha que onda, e o Brasil compra essa vibe, sendo que o Brasil hoje é o país com a maior população negra do mundo, fora da África, o Brasil, se eu não me engano, só perde para a Nigéria, mas existem muitos problemas a serem sanados, tá? Essas pessoas passaram a ser consideradas inferiores, olha que absurdo. Você abole a escravidão, mas você começa a colocar o negro e o mestiço à margem da sociedade. O que sabemos não é verdade. Não há entre os seres humanos diferenciação de capacidade ou de personalidade definida por origem ou cor da pele. Só que aí vem aquela história, é aquela discussão clássica que permeou muito a ideia do Big Brother, tá? Quando as pessoas falam da ideia do racismo estrutural. Quando, por exemplo, aquele problema envolvendo lá o João e o Rodolfo, quando fala do cabelo, e aí a Camila toma o que toma as dores, mas repara, galera, que não é mimimi, porque as pessoas ainda tendem a julgar. Além de não encontrar emprego, os afrodescendentes não tiveram apoio do Estado brasileiro para inserir-se na vida do país como cidadãos com direito. Por quê? Porque você simplesmente abole a escravidão e logo depois o Estado brasileiro ele permite que os imigrantes que aqui estavam ganhassem o quê, galera? Cidadania. Então, quer dizer, e outra, a prova de que durante o governo Deodoro, nosso primeiro governo republicano, documentos de escravizados, que agora são libertos, somem. Então, como fazer com essa galera? De escravizados, tornaram-se pessoas livres, sem recurso financeiro, sem trabalho e sem moradia. Começam uma nova vida, mas não dispunham de condições mínimas de sobrevivência. Ou seja, eu libertei agora, você está livre, vai fazer o quê? Quem vai contratar? E aí a gente começa a perceber que o que acontece lá com George Floyd, e que de certa forma é um marco, porque quando se julga a história do Derek Chauvin, que foi o policial que acusado, culpado, tá? Isso no Brasil acontece diariamente. Então, quando a gente fala de vidas negras em Portas, é o caso aí, por exemplo, galera, do João Alberto, daquele cara que no Carrefour acaba sendo o quê? É uma imagem forte, mas ela mostra exatamente isso, que a gente ainda vive um pouco desse racismo estrutural. Mas, galera, eu sei que é pesado, eu sei que é forte, mas infelizmente é uma batalha diária, que a gente tem que o quê? Que a gente tem que vencer. Perfeito? Tá? A cor da pele não faz ninguém melhor ou pior do que o outro, não. Então vamos seguir, galera. Então tá aqui. Atividade número 1. Vejam só. De volta do Paraguai. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, ou seja, é o escravo que vai para a guerra com a promessa de libertar o Paraguai, do que eles chamam dessa ditadura, tá? O voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível da realidade, ou seja, aquele que vai lutar, tá? Aquele nosso voluntário da pátria volta com uma promessa não cumprida. Então vejam vocês, a partir da imagem, relacione a Guerra do Paraguai ao movimento abolicionista brasileiro. O que eu falei para vocês? Durante a Guerra do Paraguai, vários e vários escravos foram realmente mandados pelos próprios donos, pelos seus proprietários, com aquela promessa de inchar, de fortalecer o exército brasileiro e libertar o Paraguai do domínio da família Lopes, com a promessa de que quando voltassem, voltariam forreados. Muitos, na verdade, vão, que aí você vai lembrar que, olha só, durante a Guerra do Paraguai, vários escravizados no Brasil foram convencidos, esse convencimento é muito mais pela livre e espontânea pressão, de participarem do conflito. São os voluntários da pátria, com a promessa de conseguirem a alforria. Diante do fim do conflito, quando o Brasil participa da Tríplice Aliança, acaba e não é cumprida a promessa, alguns até ganharam, mas poxa, é o que o cara fala, eu luto e vejo a minha mãe sendo açoitada no tronco, tá? Esses mesmos que de certa forma lutaram vão voltar pressionando pelo quê? Pela ideia da abolição. Então é mais um setor que vai
fortalecer o movimento abolicionista brasileiro. Beleza? Então, quando a gente fala dos voluntários da pátria, é aquela ideia, eu vou, mas com uma promessa que infelizmente não é cumprida. Show? Então vamos lá, galera, segue aqui. Questão número 2. Tá uma questão do Enem, que eu sei que vai fazer, e aí a gente vai estar reforçando aí, galera, o nosso projetinho Eu Não Erro Mais, o projeto Enem, novidade boa para vocês. O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravizados pela Lei Áurea em 13 de maio de 88, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes, tantos brasileiros haviam se mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai, envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Não sei se muita gente conhece a obra do clássico do grande autor Laurentino Gomes, o 1889, que ele vai estar falando de um movimento, que como eu falei, a sociedade, toda uma campanha. Então olha só, o movimento social citado, ou seja, o movimento de abolição, teve como seu principal veículo de propagação, o que eu falei? É uma utilização muito positiva, galera, da imprensa escrita. Você usar folhetins, lembra que eu coloquei para vocês? Olha o jornal abolicionista, tá? Então você tem clubes que através de jornais, panfletos, vêm de certa forma deixar o povo, mesmo que nem todo mundo fosse alfabetizado, mas a imprensa divulga e a notícia começa a ser perpassada. Show de bola? Então eu estou falando aqui o que, galera? Claro, de uma imprensa escrita, que ela também começa a ser utilizada para divulgação desse propósito. Show? Tá dando para acompanhar? Então vamos lá, galera. Tá aqui, ó. Questão número 3. Questão da UFMG. Leia o trecho. Seus horrores, quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desventurado, o miserável desgraçado que tenha sido confiado em seus portais. Ó, amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado e afastado de seus amigos, de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio negreiro, os nossos tumbeiros, para aguardar ainda mais horrores e misérias, em uma terra distante, entre religiosos e benevolentes. O que eu estou falando aqui? Basicamente daquele processo de captura que lá atrás inicia-se a ideia do tráfico de escravos. A partir dessa leitura, identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Então vamos lembrar que quando que eu vou oficializar o tráfico como problema? Em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então o que eu quero que a gente entenda aqui? Galera, eu estou proibindo o tráfico, ou seja, a compra e venda não só de escravos que vinham da África para o Brasil, como também, por exemplo, o cara que tem fazenda no Nordeste e queira vender escravo para quem tem fazenda no Sudeste. Então toda a compra e venda é caracterizada como tráfico. Então, muita gente pode falar o seguinte, você vai pegar esse dinheiro e vai, por exemplo, investir na indústria. É uma proposta, tá? Mas eu acho que a grande questão aqui que eu falei para vocês é a partir do momento que eu, acostumado a ter como mão de obra o africano escravizado, e eu não tenho mais esse caminho por medo de perder, por medo de ser o que? Condenado, muitos apelaram para outra mão de obra, para a mão de obra imigrante. E aí, galera, quando você começa a trazer o imigrante, não sei se vocês vão lembrar de novelas que a Globo passou, como Terra Nostra, Esperança, do Mateu, da Giuliana. O imigrante, ele vem, italianos, alemães, mais tarde poloneses, japoneses, eles vêm para substituir. Havia aquele processo de você bancar, o Estado brasileiro bancava a imigração que subvencionada, ou os próprios proprietários de terra pagavam no sistema de parceria. Mas eu falei o seguinte, galera, olha um problema que eu tenho. Com a extinção do tráfico negreiro, oficialmente com a Lei Eusébio de Queiroz, muitos produtores, em especial cafeicultores, por quê? Eu estou falando aqui, galera, do século XIX. E não sei se muita gente vai lembrar, o século XIX tem como principal o quê? Como principal fonte de renda o café. Então esses primeiros imigrantes que para cá vêm, eles vêm substituir o escravizado. Tá? E aí, como eu já não posso mais utilizar o escravizado, eu começo a buscar uma substituição para o trabalho escravo. Quem que eu começo a trazer para cá? O imigrante. O problema é que a partir do momento que eu coloco o imigrante para trabalhar,
como substituição do africano escravizado, não há, como a gente acabou de ver, uma política pública de incluir o escravizado dentro da sociedade. E aí você coloca o negro liberto, ex-escravizado, à mercê, à margem. E aí as pessoas vêm discutir sobre ideia de cota. Gente, o Brasil, repito, nós convivemos com racismo estrutural. Ele não é só uma coisa particular, mas é uma coisa pública. Por quê? Repito, porque se o Estado facilita a nacionalização do imigrante, você coloca, então, como eu falei, não é só você libertar o escravizado, é dar a ele uma condição de ser inserido, e não acontece. E aí você vê, por exemplo, a questão de que hoje um jovem entre 14 e 23 anos de idade, ele tem 11 vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco da mesma idade. Vejam a questão do nosso sistema carcerário. Então é um problema que a gente precisa resolver. Beleza? Então isso aqui é só para a gente poder lembrar. E a questão número 4, tá? Aqui só para você lembrar, você tem a chegada de imigrantes. E a questão número 4, que eu achei bem bacana, olha só. A promulgação da Lei Áurea, em 1888, não significou a consolidação da igualdade civil para os ex-escravizados. Porque você acaba com a escravidão, mas não se preocupa em inseri-lo dentro do mercado. Embora tivessem sido libertados, o Império Brasileiro não tomou medidas efetivas para integrá-los econômica, política, social e culturalmente no Brasil. E o que é pior, passa do Império para a República. Na realidade, o preconceito e a ideia de inferioridade racial se estabeleceram como parte estruturante da nação. Mais tarde, já no período republicano, surgiram explicações ligadas à democracia racial, visando evidenciar a forma do Brasil como resultado da mistura de diferentes povos. A ideia de Brasil ser misturado, síndrome do vira-lata, mas não. Essas explicações, porém, colocavam em segundo plano quaisquer tentativas de discutir os legados da escravidão, isto é, as desigualdades e o preconceito experimentado dia a dia pela população afrodescendente. Por quê? É fato o quanto a cultura do africano que para cá vem, ela contribui para a nossa formação. Mas eu não posso apagar o que ele sofreu. Diante do exposto, então aí galera, é com vocês. Redija um pequeno texto, escreva, bote para fora aquilo que te incomoda, procurando responder a seguinte pergunta. Na atualidade, em quais aspectos é possível notar os legados da escravidão e quais ações, o que são legados, quais são, o que a escravidão deixou no nosso cotidiano e quais ações podem ser realizadas para reparar as injustiças provocadas por ela. E a pergunta é, somos uma nação racista, gente? Em cima disso, eu queria que vocês fizessem lá a sua resposta pessoal, porque é uma temática que gera muita discussão, mas é através da discussão, através do diálogo, que a gente pode tentar fazer o quê? Algo melhor. Beleza? Mais uma vez, galera, agradeço a participação de todos vocês e conto com vocês nesse nosso projeto. É um projeto que vai ser lançado, aulas ao vivo, gratuitas, para todos aqueles que querem oportunidade de estudo e fazer um Enem de qualidade. Vem com a gente no projeto Eu Não Erro Mais e também no nosso projeto Redação. Beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.